Ministério da Cultura e Colgate apresentam. Bom dia! Eu vou falar assim algumas vezes, bom dia, bom dia. Assim a alma vai encontrando o corpinho, né, gente? Eu acabei de sair do toalete, eu fui lá, olhei no espelho, eu falei, oi, Jaqueline, sua alma já chegou? Falei, já chegou, então vamos, né? Tudo bem com vocês? Jaqueline está de regata preta. Bem-vindos ao terceiro dia do Sorriso do Bem 2024. Jaqueline possui E a cabelos gente longos vai e castanho começar claro. aqui com uma conversa muito interessante, muito bacana, cujo tema é a turma do bem nas salas de aula e nos cursos de odontologia. A gente vai refletir aqui sobre a visibilidade que as organizações do terceiro setor podem ganhar quando são apresentadas em sala de aula e como isso impacta e contribui para uma formação mais humanista. Para essa conversa, eu convido agora para mediar, para conduzir, Gaba Serpa. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas. No palco, há 6 poltronas pretas. O Gaba é formado em jornalismo, também é bacharel em Direito, além de ator. Trabalhou como repórter no jornal O Estado de São Paulo, cobrindo o mercado financeiro e hoje atua como redator na Turma do Bem. Bem-vindo, bom dia. Gaba é um homem branco de cabelos curtos e barba cheia. Está com uma camisa social branca, E calça agora nós bege e temos sapatos um marrons. pelotão magnífico de professoras. Eu gostaria de convidar aqui ao palco a Paula Ávila, que é graduada em odontologia, é mestre e doutora em ciências de saúde pela USP de Ribeirão Preto. Possui especialização nas áreas de odontopediatria, saúde coletiva, ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares. Também é professora do curso de especialização em odontopediatria pela FUNORTE, Uberaba, aqui de Minas Gerais. Recebeu o prêmio de melhor dentista do mundo em 2023. Bem-vinda, Paula, bom dia. Paula é uma mulher negra de cabelos afro. Chamo agora também Daniele Silveira. Uma salva de palmas. Bem-vinda, Daniele. Ela é formada em odontologia, cirurgiã dentista desde 2004 e mestre em prótese dentária. Atua como professora na Universidade Católica de Brasília desde 2015 e é coordenadora da Turma do Bem no Distrito Federal desde 2016. Bom dia. Daniela é uma mulher branca de cabelos loiros e encaracolados até a altura dos ombros. Usa E óculos agora a de gente grau. vai chegar aqui no palco com a Cláudia Lima. Ela é formada em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Barretos. A Cláudia tem pós-graduação e é especialista em ortodontia, além de ser membro do Conselho Curador do Unifeb de Barretos. Integrou o programa de Dentista do Bem neste ano. Chegando aqui no palco, seja muito bem-vinda. Cláudia é branca de cabelos longos e castanho claro. Chamo também Daniela Nunes, formada em odontologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Daniela é especialista em cirurgia e mestre em radiologia e imaginologia odontológica. Eu falei certo, gente? Trabalha no consultório odontológico e ministra aulas de propedêutica cirúrgica, saúde do idoso e da criança e saúde coletiva para a graduação na Faculdade Anhanguera Taquaral, em Campinas. Bem-vinda, Daniela. Daniela é uma mulher negra de pele clara, de cabelos longos e E claros. agora, para completar essa mesa, esse debate, a gente vai trazer o quê? Um aluno, Danilo Gonçalves. Ele é graduado em Filosofia, Teologia e Pedagogia. É estudante de odontologia da Faculdade Anhanguera, em Campinas, além de empresário do ramo da educação. Fundador e proprietário École Convicta, onde atua como professor de francês. Também é proprietário da clínica Vem Sorrir, em Indaiatuba. Seja muito bem-vindo. Danilo é um jovem branco de cabelos Então, curtos agora penteados para o eu lado. passo a palavra ao Gaba. Deixo aqui meu microfone. Jaqueline entrega o microfone a Danilo. Gaba se levanta e pega um microfone. Bom dia a todos. A primeira pergunta é: estão todos bem, descansados depois da festa do Zé Pedro? Espero que sim. Tudo bem, bom dia a todos. Antes da gente começar, prazer, uma honra estar aqui em cima para mediar um painel com pessoas tão importantes, que desempenham um trabalho tão importante, para a gente conversar
sobre a turma do bem, o terceiro setor, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nas salas de aula, né? Eu quero começar, a gente tem um gancho para isso, que é, em 13 de agosto, a turma do bem soube de uma professora, por meio de um aluno, que estava apresentando em aula a turma do bem. E isso foi impactante. Poxa vida, né? O que leva um dentista a falar sobre a turma do bem, uma professora que não é necessariamente dentista voluntária. Então, na verdade, eu queria começar justamente pegando esse gancho, perguntando para a doutora Daniela Nunes, como que você conheceu a turma do bem e quais foram as suas impressões, né, até que a gente chegasse no momento em que você levasse a turma do bem para a sala de aula. Bom dia a todos. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês. Eu conheci a Turma do Bem, na verdade, na época da faculdade mesmo. No primeiro ano, eu fui num congresso e vocês estavam lá, né, junto com a Trident. Eu tenho até hoje a saída de praia que eu peguei lá. E eu achei muito encantador. Só que esse foi o meu primeiro contato. Só que na faculdade, eu tive uma aula em específico, onde a professora que estava ministrando mostrou o vídeo do Alex, né, para os alunos e falou sobre a ação do dentista em transformar a vida de outras pessoas. E esse vídeo me tocou muito, óbvio, e foi ali que tudo fez sentido, que eu falei, olha, realmente é uma profissão linda e que pode transformar e que pode mudar tudo, né? E esse foi o meu primeiro contato, né? Eu me formei numa faculdade onde é voltada para uma visão mais humanista mesmo. Então, a gente tinha um contato direto com os pacientes, a gente ia nas casas fazer atendimento, além de ir no posto de saúde, além de ir nas escolas, e isso trouxe uma empatia maior, né, para a minha vida. Quando eu comecei a dar aula em saúde coletiva, eu via todo sentido em mostrar esse vídeo, né? Então, ele faz parte de todas as minhas aulas mesmo. O primeiro contato, a primeira forma de mostrar para o aluno qual é o sentido disso tudo. O que vocês querem ser? Só dentistas? Ou vocês querem ser mais do que dentistas? Né? Que o ser humano ele não é uma boca, né? Ele é um todo. Então, por isso, eu sempre levo. E encontrar o vídeo do Alex foi muito difícil, porque ele era antigo, né? E ele saiu, acho que, da rede social e depois voltou. De 2006. E aí foi muito difícil encontrar, até que encontrei, desde então eu passo ele como uma referência. Ou seja, ter tido contato na faculdade foi transformador para você, e a partir disso, isso serviu como um gatilho para que você fizesse o mesmo. Ela faz que sim. E você acha que, ou melhor, não é uma questão de achar, é uma questão de percepção. Na sua percepção, isso acontece? Isso passa-se adiante para os seus alunos? A intenção é que sim, né? E eu acho que fez efeito, né? Para eu estar aqui hoje junto com ele, é porque, de alguma maneira, fez um efeito positivo, né? Trouxe à luz, né, o sentido. E eu vejo muitos alunos mudarem também a cabeça, sabe, durante os estágios presenciais. Eu vejo que eles transformam, a cabeça deles muda, vira chave. Então, eu acho que fez todo sentido, e o vídeo faz todo sentido na vida de todos, né? Eu acho que a gente também precisa ouvir o aluno, Danilo. Acho que a visão dele... Ele também é professor, a gente estava conversando ali, e eu acho que ele consegue também conciliar essas duas visões de quem está dos dois lados, né? Eu acho que é importante ouvi-lo para que a gente tenha essa percepção também de quem está sentado, de quem está absorvendo o conteúdo e, de repente, se depara com algo que não esperava, né?
Você olhar e falar, opa, isso eu não esperava, isso é transformador, isso é importante. Gostaria de saber, primeiro, né, você tem outras 3 graduações. Você é graduado em filosofia, em teologia, em pedagogia. Você teve contato com o terceiro setor ou com trabalhos sociais nesses outros cursos que você fez? Muito bom dia. Muito me alegro de estar aqui hoje e receber esse convite tão especial, porque é um começo de uma carreira profissional. E sim, eu tive o trabalho voluntário, ele entrou na minha vida muito cedo, aos 15 anos de idade, quando eu me tornei religioso pela congregação beneditina. Então, eu fui padre aos 24 anos e tive toda essa formação teológica, filosófica. Então, o trabalho voluntário ele sempre esteve presente nas minhas formações acadêmicas. Então, eu trabalhei com muitos imigrantes em São Paulo. Por ser professor de francês, eu era o tradutor dos trabalhos voluntários. Então, eu trabalhava com uma área de comunicação, né, quando eles chegavam ao nosso país. E com isso, aos 24 anos, quando eu pedi a exclaustração ao Vaticano, eu comecei a trabalhar como professor particular, né? Hoje tenho a minha escola, e sempre com o objetivo de atender para entender. E isso mudou a minha carreira profissional como professor, como docente. Também trabalhei em faculdades, lecionando a disciplina de bioética. E com esse trabalho como professor de idiomas, eu auxilio muitos dentistas que querem convalidar o diploma na Europa, principalmente em Luxemburgo. Então, eu sempre quis ajudar e facilitar o ensino no Brasil, porque nós sabemos que estudar idiomas ainda é muito caro no nosso país. E com isso, um belo dia, eu estava com um vídeo no YouTube e esse meu vídeo viralizou. Eu acordei com 1 milhão de visualizações, sem acreditar que isso estava acontecendo na minha vida. Então, eu comecei a facilitar o estudo de idiomas no país. A odontologia, ela surgiu na minha vida com a minha mãe, que já esteve aqui como vocês, dentistas. Então, eu conhecia a Turma do Bem desde os meus 10 anos, mas não tinha contato. Minha mãe vinha na Turma do Bem, junto com a doutora Rafaela Nazaré, mas não tinha muito contato. Então, quando eu comecei a cursar odontologia, eu sempre busquei essa visão humanista, porque eu gosto muito de citar um filósofo, Blaise Pascal, que ele trabalha 2 pontos. Em francês, nós temos o je e o moi. E o trabalho voluntário, ele mexe com esse moi, que é o eu profundo. Então, Blaise Pascal, ele mudou a minha carreira profissional. Eu brinco, né? Eu coloquei 3, mas eu tenho 5 graduações. E essas 5 graduações, todas são na área humanística. Então, não tem como falar de odontologia sem falar de filosofia e de teologia. Infelizmente, a odontologia, como a medicina, se chocam com um ponto do ensino gregoriano. Para quem não sabe, o ensino gregoriano é um ensino clássico, onde o professor ele entra em sala somente para lecionar a parte técnica e se levanta ao terminar. E isso não é só no nosso país, mas também no mundo, na Europa também. E nós começamos a mudar isso no país, mas ainda está muito lento por conta dos profissionais docentes, e me coloco também, porque sou um docente do nível superior, e essa aceitação do trabalho voluntário. Então, colocar isso em sala de aula ainda é um grande desafio para as coordenações. Mas tenho certeza, como professor e como discente, que isso está mudando no nosso país, mas a passos muito lentos. E quando vocês, dentistas, e eu, futuro dentista, né? Eu sempre digo isso e falei isso para minha professora, que o aluno de hoje é o dentista de amanhã. E muito me alegra ver que o dentista do bem está preocupado com a semente. Porque vocês já estão frutificando. São árvores que já estão dando frutos. E vocês estão preocupados, a turma do bem, na pessoa do presidente, está preocupado com a semente. Porque quem vai estar aí amanhã são os alunos que estão na academia.
E vocês também, e me alegra ver, conversei com várias pessoas, e essa preocupação de vocês voluntários, de atender, mas também entender o acadêmico que está vindo, de colocar este acadêmico aqui, para que ele possa entender que ele vai mudar, ele vai participar disso aqui. E a Turma do Bem vai ajudar muitas pessoas a partir dessas sementes que estão na academia. Pensem nisso, porque é esse moá que vocês vão tocar. Então, ser acadêmico, muitas vezes, é um grande desafio. No dia 13 de agosto, quando eu fiz um vídeo, gente, sem edição nenhuma, sem iluminação, sem glamour, era uma aula em que, inclusive, o áudio estava muito falho. E a professora tentando fazer aquele vídeo rodar. Eu falei, vou fazer um vídeo, né? Achei bonita a história, não conhecia a história do Alex. E no outro dia de manhã, o Fábio manda uma mensagem no Instagram e eu me surpreendi, liguei para a professora imediatamente, falei o que está acontecendo. E logo a equipe entrou em contato conosco e me alegro muito de poder estar aqui e trazer em mente as memórias da minha mãe também, que esteve aqui. E hoje ela se alegra muito e acredito que ser um dentista do bem, hoje eu posso dizer que eu sou um estudante do bem. E quero ser um dentista do bem. E acredito que com o trabalho que eu faço na faculdade, com os estágios, com as triagens que nós fazemos lá, o dentista do bem, juntamente com os poucos professores que aderem a esse projeto, ainda é muito triste na nossa realidade brasileira ver poucos docentes aderindo, mas isso não é culpa dos professores nem da coordenação, isso é culpa do sistema gregoriano de ensino, que ainda está se desenvolvendo, mas vai conseguir, vai se desenvolver e vai trazer para a academia, eu acredito que em poucos anos, uma mudança extraordinária e que vai tocar, e tenho certeza que a Turma do Bem está colaborando para essa mudança acadêmica. Acho que o peso desse relato é indiscutível, né? A gente vê o impacto que causa e como é importante essa visibilidade, como é importante ter esse cuidado, essa sensibilidade, né, de que ir para uma sala de aula não é apenas reproduzir um conteúdo, né? Existe muito mais a ser feito. Eu quero também ouvir as doutoras Paula, Daniele, Cláudia, como que vocês veem a aproximação do terceiro setor com as salas de aula? Acho que pode começar, doutora. Bom dia. Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou muito recém-iniciada em todo esse contexto e eu sempre, no meu consultório, eu sempre fui uma dentista de consultório e, ao longo dos meus 30 anos de carreira, eu sempre fiz algum tipo de trabalho voluntário. E eu entendo que o voluntariado ele é importantíssimo num país como o nosso, que tem tantas demandas e muitas carências, né? Há 1 ano e meio, eu faço parte da universidade da minha cidade, que é a Unifeb, e lá faço parte do Conselho Curador. Então, ali nós estamos como o órgão máximo, né, juntamente com outros representantes. E aí eu senti a necessidade de fazer alguma coisa para pela odontologia ali, que é extremamente técnica. Eu fiz lá e era muito mais técnico ainda. Agora, então, é realmente só cumprir as matérias, eles até vão até as UBS, algo que eu não fui, eu acabei indo por minha conta, então eles vão, mas é notório que os alunos vão até lá para cumprir um currículo, para cumprir uma parte técnica, sem se envolver com o paciente, talvez até porque o tempo seja curto e eles precisem aprender a parte realmente teórica e a clínica, né? E aí eu tenho minha sobrinha se formou também em odontologia, já há alguns anos, e ela tem uma amiga extremamente humanista, que é dentista.
e eu a admiro muito, porque eu sou uma pessoa que admiro pessoas humanizadas, que têm um olhar para o outro. Essa amiga da minha sobrinha, que também é dentista, apareceu nas postagens dela uma outra dentista, que é a doutora Paula Ávila. E aí eu me encantei muito com o trabalho da doutora Paula Ávila e fui acompanhando, eu como dentista, acompanhando uma dentista que eu admirava extremamente. E aí me veio à cabeça, puxa, eu estou aqui nessa universidade, eu posso chamá-la para vir até a universidade. E chamei para que fosse palestrar, ela gentilmente foi, o reitor acatou também, e acredito eu que tenha sido a primeira vez que foi falado sobre o terceiro setor ao longo de 40 anos de odontologia e 60 anos de Unifeb. Então, é algo que, para o meu olhar, e quando o Gabriel me enviou algumas perguntas, algumas ideias, eu entendo que, no meu olhar, no meu local, em Barretos, interior de São Paulo, Unifeb, o terceiro setor inexiste. O primeiro contato que eles tiveram foi com a doutora Paula Ávila, e eu mesmo, 30 anos de profissão, 52 anos de vida, 25 anos de especialização em orto, eu não conhecia a Turma do Bem. Então, tanto que eu não me ofereci em nenhum momento. Eles vieram até mim e eu me surpreendi, fui falar com a Paula, Paula, o que é? Então, assim, você vê a carência de informações nesse sentido. Claro que agora já temos nesses... E aí eu me cadastrei, acho que em setembro, que eles me convidaram, e aí agora vim para esse encontro aqui. Então, estamos em novembro. De quinta para hoje, sábado, nós já temos ali umas 10 pessoas que estão envolvidas. Nós vamos fazer uma triagem terça e quarta, que eu entendi o que a gente ia fazer, né? Na quinta, rapidamente comecei a movimentar os setores, já consegui uma televisão local. Chegando em Barretos, vou tentar a IPTV, que é afiliada à Globo, e aí eu fui entendendo esse mecanismo, e é isso. Eu sou uma pessoa muito dinâmica. O voluntariado, ele precisa de pessoas extremamente dinâmicas e que consigam estar no seu consultório, estar no seu trabalho e estarem com a mesma dedicação, empenho, voracidade também com relação ao terceiro setor, a essa parte humanista e de caridade, né? Não sei se seria esse o termo. Mas, enfim, é isso. Da mesma forma com que eu capto um paciente meu, eu capto um paciente para a Turma do Bem nesse momento. E os dentistas que nunca tinham ouvido falar, né, nós não tínhamos nenhum dentista do bem em Barretos, nada. Eu me vi coordenadora, né, anteontem, acho que foi. Aí eu comecei a entender o que era. Enquanto nós falávamos, eu já fui fazendo toda a movimentação. E hoje a gente está aqui, cheguei aqui hoje, quinta, com 0 dentistas credenciados, nenhuma rede de televisão sabendo de nada, nem impressa, e nós já estamos com a equipe de televisão da cidade combinada de fazermos, a prefeita está a par, 10 dentistas que vão até lá e 5 já, de fato, credenciadas, e é isso. Eu acredito muito no terceiro setor, e eu entendo que, no Brasil, nós só conseguimos trazer qualidade de vida para as pessoas menos favorecidas através do terceiro setor. Nós somos imensos aqui, o Brasil é muito grande. Então, é importantíssimo que todos façamos um trabalho voraz para que essa ONG seja a maior do mundo, de fato, em todos os países. Obrigada. Doutora, queria ouvi-la a respeito da aproximação do terceiro setor, salas de aula, e eu acho que também é interessante a gente entender e ouvir esse relato de como isso agrega para professores, né? Daniele. Bom dia a todos. Na verdade, é uma honra estar aqui discutindo isso, porque aqui em cima eu estou me sentindo uma jurássica, né? Já estou na ONG há 9 anos, eu sei que aqui na plateia a gente tem pessoas que estão há 20 e poucos anos, e compartilhar o que a gente faz como professor dentro de Brasília é muito legal.
e que sirva como exemplo, né? O que vocês trouxeram, isso é maravilhoso. Lá em Brasília, o que a gente faz? Nós temos uma disciplina que a gente faz uma dessensibilização já no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, o aluno ele já tem esse contato, onde o professor Eric, que é coordenador daqui da Turma do Bem desde 2009 e coordenador do curso de odontologia lá da Católica também, ele iniciou o papel do terceiro setor como conteúdo programático da disciplina desde 2013. E aí, quando eu entrei na universidade para dar aula, em 2015, com ele, foi aí que a gente, juntos, nós comandamos essa disciplina, que a gente faz um módulo que a gente chama de humanização. E esse módulo a gente começa com alguns filmes, algumas dinâmicas de um conhecer o outro e tudo mais, e a gente finaliza ali o quarto encontro falando de terceiro setor. E entra o filme do Alex, né? O Boca a Boca, a gente entra, o documentário Dente por Dente e o Boca a Boca. E é impressionante. A gente faz isso juntos desde 2015. Todas as vezes que termina o documentário, eu e o Eric, a gente nos apresentamos para os alunos como dentistas voluntários da Turma do Bem. Gente, vocês não têm noção. Dá um engasgo de emoção de fazer parte dessa rede, de mostrar para os estudantes que a gente tem junto com a gente 18 mil dentistas e uma equipe maravilhosa, que nós engasgamos e olhamos um para o outro toda vez com aquele nó na garganta de emoção. É muito legal. E o aluno, ele já percebe isso tudo e fica doido para participar. Então, ali, nesse momento, a gente capta a emoção, né, com aquele nosso estudante e, a partir disso, a gente precisa fazer até escalas para fazer as triagens. Porque vamos ter uma triagem em tal lugar. Professora, eu quero participar, eu quero. Gente, calma, lá é um lugar pequeno, eu consigo levar 10 para me ajudar. E assim eles vão desenvolvendo no decorrer de todo o curso, dos 4 ou 5 anos, que é o período para quem faz o noturno, querendo participar de todas as atividades, querendo participar como voluntário das ações sociais que a universidade, que o curso desenvolve, e junto a gente leva para a Turma do Bem. Por vários anos, nós trouxemos estudantes do bem participando, tinha alguns projetos, né? E eles sempre estavam com a gente, e viajavam com a gente, era muito legal. Esse ano, infelizmente, não conseguimos, mas o ano que vem já temos aí uma listinha para nos acompanhar e vai ser muito legal. Para o professor, é uma emoção muito grande estar no meio disso tudo e poder plantar a sementinha. Porque a gente brinca muito lá em Brasília que você foi picado pelo bichinho do voluntariado. E desde quinta, a gente escuta vários nomes para esse bichinho, né? Então, ontem eu gostei demais, que é a seita. O que é uma seita? Entrou, gente, acabou. Você vai ficar ali. Você não quer... a gente está num local, todo mundo junto. A gente olha, a gente quer abraçar todo mundo. A gente nem conhece direito a pessoa. A gente vê uma vez por ano, né? Parece que esse amor transborda, parece que a gente quer estar junto, é uma energia que contagia. Então, eu acho que é isso. Para participar da Turma do Bem como professor é maravilhoso e a gente quer sempre mais estudantes, né? Então, a gente faz essa dessensibilização, porque é ali que ele forma, ele já arruma um consultório para trabalhar que aceita que ele atenda um beneficiário, e aí logo ele já manda mensagem: professor, eu já quero fazer meu cadastro. Então, tanto comigo quanto com o Eric, a gente sempre está cadastrando esses ex-alunos nossos. Isso é muito legal. Isso dá uma emoção muito grande de estar aqui dentro e fazer parte disso tudo. Obrigado, doutora. Eu só gostaria de fazer um adendo, antes de passar a palavra.
A segunda vez que citam aqui, nesse painel, o documentário do Alex, e acho que é importante a gente mostrar, alertar, é um documentário produzido em 2006. Faz quase 20 anos que ele foi produzido, e ele se mantém atual, porque acho que nesses 3 dias a gente conseguiu falar sobre a importância de políticas públicas, a gente conseguiu alertar sobre tantos pontos, né? Visibilidade, e é isso, sabe? É o trabalho de dar visibilidade, dar publicidade a histórias como o do Alex, mobiliza, sensibiliza e faz com que nós também nos movamos. Mas é preciso conhecer essas histórias, né? Então, acho que é importante ressaltar isso, dar destaque para a produção dessa história. Doutora Paula, com você. Eu quero saber, quero ouvi-la sobre a proximidade do terceiro setor e a sala de aula. Paula, Eu estou aqui encantada ouvindo todo mundo falar. Gostei muito do que você disse. Esse processo de ensinar e entender, né, tem até perpassado a sala de aula, mas também a gente tem falado muito de letramento em saúde dentro dos consultórios, né, de também compreender o paciente. Mas nesse processo de ensinar e entender, ele vai e volta, sabe? Assim, porque quando a gente dá voz aos alunos e deixa um pouco de lado esse método gregoriano, mas também coloca alguns construtos de Paulo Freire, por exemplo, né? De não ter a esperança de ficar sentado para ver as coisas acontecer, mas de esperançar, de levantar e fazer com que algo aconteça, e dar voz aos alunos para falar sobre eles, para entender os contextos que eles vivem, né? Ou mesmo quando a gente joga a sementinha para poder falar sobre o voluntariado, sobre o trabalho que a gente faz além do consultório, além da sala de aula, e eles vêm até nós nos contar, né? E a gente processa essa escuta nesse momento, de ver que nos contextos que eles vivem também tem histórias importantes, também alguns já fazem alguns atendimentos, alguns trabalhos como voluntários, e isso agrega demais, assim. Não tem como não falar da Turma do Bem dentro de sala de aula mais, porque a gente vestiu a camisa, né? A gente vestiu a camisa do voluntariado, a gente sabe que ele funciona, a gente sabe que ele muda o mundo. E, de certa forma, nós, como professores, temos que pensar além da formatura dos nossos alunos, mas também na formação que esses alunos precisam ter. Eu lembro no Conversa com Bial, né, que eu falei que eu sempre insiro algumas coisas diferentes no curso, às vezes até outros profissionais, porque a importância do interdisciplinar, do multiprofissional é muito importante. Então, a gente trabalha também questões de gestão emocional, porque o se conhecer, o se entender, se compreender, faz com que você compreenda o mundo também de forma diferente, né, e possa levar ações diferentes para que elas aconteçam, para que elas sejam efetivas. E é muito... O vídeo da Alex, acho que não tem como não falar. Na palestra da Unifeb, foi o vídeo que eu mostrei. E foi assim, eu confesso que assim, já estou um tempinho na docência, mas toda vez que eu vou dar aula, alguma palestra, eu fico assim, ó, eu não durmo, fico pensando, né? Dá um nervosinho, mas acho que isso é bom, né? Isso é bom, porque a gente também está em formação como professor, o processo é contínuo, assim como o nosso processo de formação humana, contínuo, dinâmico, mutável, né? E de troca, que é o que é mais importante. A gente não só ensina, a gente aprende muito mais, né? Eu saio da sala de aula diferente do que eu entrei, porque o que cada aluno colabora, mesmo que seja com um olhar diferente, fica na gente. E na Unifeb eu mostrei também o vídeo do Alex, e eu me lembro que eu estava um pouco nervosa, né? E fiquei assim, assistindo o vídeo também. Quando eu olhei para os alunos, assim, porque é aluno de graduação, né? Que geralmente gosta do WhatsApp, rede social, enquanto a gente fala, assim, eles se distraem um pouco. Estava todo mundo vidrado e tinham pessoas chorando, assim. O meu contexto é mais de alunos de pós-graduação, né? Mas na graduação eu não esperava aquele feedback de tantas pessoas vindo conversar, procurar entender. Eu não formei, eu posso ajudar? Tinha uma aluna lá que ela falou que
ela dá aula no estado, né, para alunos de 2º grau, e ela falou assim, eu entendo que eu não posso atender, mas eu tenho alunos que precisam, eu posso indicar? Então, é esse movimento, do jeito que eu posso, na hora que eu posso, eu quero. E é esse querer que faz a organização crescer, que faz com que as pessoas percebam a importância do amor, né, que a gente falou aqui o tempo todo até agora, e que é importante. Eu também estou muito feliz, porque tem 2 alunas participando, né? Uma aluna de Franca, uma aluna de Uberaba. E, assim, falei da Turma do Bem no curso e elas vieram, né? Falei da Turma do Bem em Angola, no curso de imersão, né? E eles vieram. Queria vir todo mundo, não é, Kizzy? Eu falei, meu Deus, o Fábio vai me matar. Vai chegar um tantão de gente aqui, mas tudo bem. É importante que todos venham, que todos se mobilizem, né? E que nós, como professores, possamos levar a nossa bandeira de voluntariado, esse bichinho que picou a gente, para poder contagiar todo mundo também, porque porque é uma coisa boa, né? Que faz bem para a gente também como pessoa, né? E que às vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam de cima para baixo e se a gente começar a movimentar aqui, ó, né? Vai crescendo. E eu acredito muito nos jovens. Eu acredito que nós podemos deixar legado, que a gente pode deixar lastro ao invés de rastro, né? Através das nossas ações. Então, é importante que o voluntariado esteja nas salas de aula, assim como é importante que ele esteja em todos os contextos onde a gente possa estar. Maravilha. Muito bom, muito bom. Agora eu vou abrir para todos, mas, assim, educar é um ato político, né? Todas as ações públicas são políticas, mas e educar, sobretudo, é um ato político. E a gente tem visto no Brasil, em salas de aula, em universidades, alunos que decidiram gravar os seus professores enquanto eles dão aula, né? E eu gostaria de ouvir de professoras e de um aluno como que é esse ambiente. Quando a gente está falando de plantar uma sementinha para olhe para os problemas da nossa sociedade, olhe para os problemas que a gente tem, que são concretos, materiais, estão aqui diante de nós, e, de repente, você tem uma pessoa, outra, que tentam te cercear, porque isso virou, de alguma forma, doutrinação. Olhar para os problemas agora é doutrinação. Isso se tornou muito comum no Brasil nos últimos anos. Eu gostaria de ouvi-las, né? É um trabalho fundamental e que, de alguma forma, o profissional pode se ver minado, pode se ver cerceado, né? Acho que é fundamental a gente entender o lado de quem está trabalhando, né? Vou falar porque eu estou com o microfone aqui, mas, na verdade, assim, eu acredito, volto a dizer, eu estou num microambiente, né? Barretos é uma cidade muito pequena, 120 mil habitantes, mas, sim, de certa forma, até estava comentando com a doutora Paula, talvez por conta dessa palestra que ela foi, e mais outras que eu convidei, de uma certa forma, eu fui cerceada, assim, ali, naquele ambiente, porque eu fui extremamente voluntária, e sim. Então, quando você me mandou as perguntas, eu pensava em tudo assim, não, Barretos não tem, Barretos é ruim nesse sentido de que não temos abertura para o voluntariado, não há formação, os professores não têm interesse. Então, eu sei que na minha microrregião, eu terei que fazer um trabalho de mostrar o que é isso, de levar o caso do Alex, o filme, e aí eu já estou montando aqui ideias para que eu possa fazer, de alguma forma, com que isso aconteça, porque, num primeiro momento, sim, houve... Não digo nem que é por conta de uma doutrinação, é muito sutil. É muito sutil. Então, eu percebi que eu vinha sendo tolhida, mas eu entendo que eu, Cláudia, sou um ser humano extremamente potente e, num primeiro momento ali, eu fiquei bastante
assustada, mas eu tenho uma rede de apoio de amigos que são, como eu, muito voluntários, e eles falaram, não, você vai continuar, porque você precisa fazer com que tudo isso chegue até essas pessoas. Então, é isso. Você não pode se intimidar, né, quem está ali à frente, os professores, principalmente, porque eu ainda estou num órgão um pouco acima. Mas questiona-se até que eu teria que ter ficado calada, assim, de uma certa forma. Mas acho que a ideia é que você entenda que você é uma potência, que você não está só. No caso da ONG, existe uma retaguarda muito grande de ótimos colaboradores, acredito que funcionários. Então, há que se continuar e não temer. Mas, sim, existe, e eu não acho que seja tão aberto que nós poderíamos dizer que é uma seita e tal. Não, é uma sutileza. Você acaba achando que é até pessoal, mas não é. É com relação ao todo e as pessoas quererem centralizar nelas e no pouco que elas podem oferecer, pensando que esse muito que todos estão oferecendo pode boicotar o pouco deles. E não. Existe para todo mundo, né? Dá para a gente fazer tudo e muito mais. Eu acredito nisso. Eu vou fazer um link com a fala da Paula, que é justamente do fazer, né? Da gente, do agir, da nossa ação. Porque o que acontece? Hoje, em Brasília, por exemplo, nós temos 17 cursos de odontologia dentro do Distrito Federal. É muita gente, né? E acredito que católica seja a única que tenha esse papel, de fato, de discutir, logo no primeiro semestre, o papel do terceiro setor. E aí, para nossa felicidade, a gente foi convidado para ir numa palestra na UNB, e que foi uma aceitação incrível dos estudantes e professores. E, assim, o que a gente percebe disso tudo? Que são pessoas que, às vezes, até já conviviam com a gente, que estão ali nas redes sociais, observando o nosso movimento que a gente faz dentro da Turma do Bem, mas que parece que se mantém numa distância. Então, às vezes, com uma ação de uma única pessoa, faz esse movimento, né? Que é esse burburinho que faz e que comanda tudo. Então, assim, a sorte de estar dentro de uma universidade com um coordenador como o Eric, que levanta essa bandeira e que faz isso dissipar, a gente está, aos poucos, em Brasília, fazendo esse movimento dentro de outras universidades também, para que levem, né? Então, aqui a gente tem uma plateia que tem professores, então, que copiem, de fato, as ideias, né? E que vão multiplicando. Eu acho que é muito legal, a gente já até anotou aqui da palestra da Paula, de quinta-feira, que a gente vai fazer um novo quadro, eu mando foto para você, que é o Eu Vejo Você. Vai fazer parte do nosso módulo de humanização, do eu vejo você, eu olho para você, né? Eu importo com você. Então, na hora, eu falei, cutuquei o Eric e falei, ei, isso daqui a gente anota aqui para a gente levar para a nossa disciplina, porque faz parte disso, a gente precisa disso, né? Para movimentar e fazer com que o outro movimente, e assim a gente vai criando a corrente do bem. Eu acho assim que muitas vezes a gente se isola dentro dos nossos contextos, das nossas paredes, né, do consultório mesmo de sala de aula, e não tem consciência desse ato político que a gente tem como cidadão, porque ele faz parte de nós, né? Então, essa vivência do Sorriso do Bem cai muito a ficha sobre isso, né? Porque a gente assiste diversas palestras, diversos debates sobre diversos assuntos, de coisas que no nosso dia a dia, às vezes, a gente vira as costas para isso, né? Então, acho que quando a gente fala do interdisciplinar, às vezes a gente pensa do interdisciplinar nos contextos de saúde, mas precisaria que os ambientes universitários pudessem proporcionar
contextualizações do aluno de odontologia com o aluno de história, com o aluno de ciências políticas ou com qualquer outro curso, para que ele tivesse essa consciência de cidadão que ele tem, essa consciência que ele deveria ter, né, na verdade, essa consciência de ser uma pessoa política também, que pode promover mudanças, né? Muitas vezes a história, a geografia, a sociologia fica lá para o ensino médio para prestar o vestibular, de uma maneira muito mecanizada, e depois só se estuda odontologia, desvinculando o dente, a gente, de todo esse contexto social que a gente está inserido. E que a dinâmica da odontologia também segue essa dinâmica de sociedade, de todas essas mudanças, né, que acontecem na nossa vida. Quer sejam políticas maiores, quer sejam contextos históricos, né, porque a gente vê muito isso na história da odontopediatria, por exemplo. A odontopediatria surgiu quando o contexto do ser mulher mudou dentro da história também, né? Então, quando a mulher passou a ter uma importância, uma visibilidade, e o maternar, a infância começou a ter muita importância, e a medicina higienista, né, com a puericultura, que levou ao surgimento da odontopediatria. A criança não tinha significado dentro do contexto social antes, igual elas têm hoje. E por que isso aconteceu? Porque eles descobriram que tinha odontopediatria? Não. Porque a sociedade se movimentou de uma forma que levou com que as especialidades começassem a surgir, né? Que nem ontem o professor Tiago falou da harmonização facial, né, dentro dos contextos de embelezamento, de autoestima, né, enfim, também é um movimento social. Então, usar o ambiente universitário para ter esse entendimento dessa dinâmica, dessa engrenagem, né? Porque a gente não está rodando sozinho. E eu acho que isso se perde muito na formação do aluno, quer seja na graduação, na pós-graduação. Nós mesmos, às vezes, nos isolamos, né? E fica naquele debate, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e a gente também esquece que é do alto, né? Porque, às vezes, é de lá que vem muita solução. E eu falei na palestra sobre verticalidade e horizontalidade. E se a gente está no mundo, se a gente está nesse contexto, a gente precisa entender o contexto que a gente vive, e ele vem de fora para dentro e reflete até no sorriso das pessoas, né? Então, isso é importante. O ambiente universitário precisa ser esse ambiente de contextualização também. Eu sou nova aqui, nem imaginava que ia estar aqui, né? Um dia, mesmo conhecendo, ouvindo falar. Então, eu vou falar no âmbito de quem não trabalhou pensando na turma do bem, né? Eu me formei numa faculdade, numa universidade católica, e fazem 10 anos, e eu também fiz a minha pós-graduação, que foi a residência dentro dessa universidade, e realmente lá trouxe à luz essa aproximação com o ser como um todo, né? Eu não consigo ver o meu paciente só como um sifão, ou só como uma boca. Para mim, ele não funciona assim. Eu olho o meu paciente desde o momento em que eu chamo ele na recepção e entro para dentro do meu consultório. A oportunidade de dar aula, de ministrar aula como docente dentro da faculdade Anhanguera, no caso de Campinas, na unidade do Taquaral que eu dou. Lá, eu vejo os professores também tentando trazer essa aproximação do aluno, né, ao ser humano. Eu vejo essa busca neles. E lá também ninguém conhecia, só eu conhecia a turma do bem, pelo dente por dente, né? Então, a faculdade ela busca mesmo dentro da saúde coletiva, dentro da saúde do idoso, dentro da saúde da criança, trazer essa aproximação
trazer essa conscientização do aluno em relação ao todo, né? Você vê, a gente atende crianças que perderam a mãe muito nova, entendeu? E que tem um reflexo até mesmo no tratamento, na abordagem, porque eles assim, eles oscilam, né? Muito. Um dia estão muito felizes, né? E vamos lá, vai dar tudo certo, deixa fazer tudo. No outro dia, eles estão extremamente agressivos, pelo contexto de vivência dentro da casa deles, né? E a gente tem que ter essa visão e essa atenção para essa história dessas crianças, ou desse idoso, ou desse jovem adolescente. E a universidade onde eu ministro a aula, os professores buscam isso também, mesmo sem conhecer uma ONG, sem estar presente com uma ONG, né? E é lindo de ver. É muito difícil. Eu acho assim, que assim como eu, os outros doutores que estão presentes aqui, um dia viram a saúde coletiva, talvez, como uma matéria apenas para a gente concluir logo. Uma matéria chata, cansativa, esgotante, porque a gente sabe que é uma política pública, né? Extremamente política pública. E é um sistema que deveria funcionar com louvor e não funciona, né? E então os alunos eles acabam tendo esse reflexo da gente. Acho que tudo começa em sala de aula mesmo. Eu vejo assim, sempre que eu vou apresentar uma aula, que eu vou mostrar um conteúdo para o meu aluno, eu imagino, por exemplo, a minha mãe. Quem é o meu espelho do que eu sou hoje? A minha mãe. Eu me espelho nela, no caráter, no que representa. E os alunos, eles acabam se espelhando na gente. Então, se nós conseguimos fazer de maneira gloriosa esse atendimento, essa visão, e demonstrar para eles o quão importante é eu entender que aquele paciente que está entrando, às vezes ele não conta a história dele, às vezes ele quer resolver a dor dele e ele deixa de contar que ele tem um problema de saúde, por exemplo. E aí você olha lá naquela gengiva toda inflamada e tudo mais, e às vezes esse paciente tem uma diabetes. E se você não olhar ele como um todo? Se você só olhar a boca, vou tratar então com a periodontia? E às vezes não é só a periodontia. Às vezes não é só a exodontia, né? E perder um dente também não é fácil. Colocar uma prótese, para muitos é difícil, por mais que devolva o sorriso, né? E a gente sabe que hoje a proximidade do melhor sorriso é um protocolo, por exemplo, que dá segurança maior. Então, eu estou falando de exemplos que talvez para a gente não signifique tanto, mas a gente consegue ver, eu consigo ver desde o primeiro dia em que eu estou aqui, nas apresentações, quão transformador é. E realmente a gente tem que ver o paciente, aquela pessoa, aquele indivíduo, como uma pessoa biopsicossocial. Eu olho ele desde a mente até a inserção social, né? Então, eu tenho que tratar. Quando eu vou falar com o meu paciente, eu não estou falando só daquela cárie, mas eu preciso falar da nutrição dele. Como que você vai se alimentar? A importância da atividade física dentro da odontologia. O quanto isso vai interferir na saúde dele, né? Então, eu acredito que assim, é uma política que depende da gente. O pequeno começa ali. É difícil? Muito difícil, porque a gente sabe que existem alunos que não estão preparados e que só querem um diploma. Estão olhando aquela profissão como uma forma de ganhar dinheiro, de viver bem, porque a gente sabe que a odontologia, por mais que tenha uma desvalorização, ela é uma profissão bem remunerada, né? E os profissionais, infelizmente, às vezes dentro de sala de aula, acaba passando isso para esses alunos. Nas redes sociais a gente vê, né? Quantos não estão ensinando os alunos, as pessoas ou os outros doutores a como ganhar dinheiro? Mas estão ensinando a como tratar o seu paciente do início ao fim? Quantos você vê fazendo isso?
Então, é uma política, mas é uma política que nós devemos entender que nós somos o espelho, né, o reflexo. E é através disso que a gente transforma vidas. Né? Eu olho por mim, que vejo muito a competitividade dentro do nosso setor. É muito grande. A gente sabe que a classe de médicos também tem uma competitividade, mas eles são mais unidos. A odontologia, não. Se a minha colega está fornecendo um procedimento por R$100, eu vou lá e ofereço por 90, só para pegar esse paciente. E eu acho que ela está disputando comigo, eu não vejo ela como uma parceira de trabalho. E isso é reflexo dentro da faculdade. Né? Eu vejo isso na faculdade. Os alunos em si discutem relações pessoais ali e discutem essa disputa já começa ali na faculdade. E como que eu vou fazer para transformar a cabeça dessa pessoa? Para transformar a cabeça deste aluno? Eu tive um contato na infância, com a minha mãe fazendo os projetos dela, eu tive um contato depois na faculdade, indo lá e vendo a Turma do Bem, e eu tentei, depois que me formei, entrar, só que não teve a possibilidade, eu acreditei que nem era para mim ser isso daqui, estar aqui com vocês. E, mesmo assim, eu não acreditava na odontologia quando eu entrei na faculdade. Assim como muitos alunos. Assim como muitos de nós, talvez, não acreditávamos. Entendeu? E, quando eu vi o vídeo Dente por Dente, eu chorei do começo ao fim. E eu choro toda vez que eu assisto. Com os meus alunos, eu choro. Então, assim, porque é impactante a transformação. É demais, assim, é incrível demais. E olha o que nós podemos fazer. A gente pode transformar a mente da pessoa junto com a qualidade de vida e a saúde bucal. Isso não é incrível? E a universidade onde eu estou apresentando, antes eu acreditava que era só a católica. E hoje eu vejo que a faculdade onde eu estou tendo a oportunidade de ser docente, também busca isso. Eu tenho professores lá, nós temos professores excelentes, riquíssimos, e que tentam todos os dias puxar os seus alunos para essa realidade, que cobram isso dos seus alunos. Olha, é assim que você tem que ser. Então, acaba sendo essa questão deles gravarem, deles intimidarem os professores nisso, acaba sendo mínimo. Eu me recuso a sair da minha casa e deixar a minha filha hoje, que tem 11 meses, para não transformar uma vida dentro da sala de aula. Então, que pensa de uma maneira diferente, para mim, já valeu todo o resto. Eu me recuso a sair da minha casa e deixar a minha filha para poder simplesmente sentar e ler uma aula de slide, ou passar uma aula de informações que está todo mundo saturado de receber, ou que nem querem receber. Então, eu me recuso a fazer isso. Então, eu acredito que dentro de sala de aula, nós somos o espelho. Então, tudo que nós fazemos, como nós nos portamos, como nós atuamos, reflete nesses alunos, de forma positiva ou negativa, mas reflete. E esses alunos que serão os futuros dentistas, imagina como seria se todos eles fossem um dentista do bem, mesmo que não estivessem entrelaçados à ONG, né? Imagina como seria diferente, né? E eu acho que é isso. O professor transforma, inicia a transformação dentro de sala de aula. Gente, a gente precisa ir encaminhando para o fim, mas eu quero agradecer muito os relatos, o que a gente tratou aqui hoje, a importância disso. Ontem a gente teve um painel sobre fake news na odontologia, e eu acho que, de certa forma, do ponto de vista do que nós estamos tratando aqui, esse painel é complementar àquele de ontem, no sentido de que a universidade tem um papel, ela tem um papel de formar senso crítico e formar profissionais humanistas. Foi isso que a gente tratou aqui, eu acho que a gente complementou muito bem, né, esses dois lados, essas duas esferas. Muito obrigado a todos, muito obrigado por vocês estavam aqui, pelas palavras, pelos relatos. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que fazem.
Logo sobre fundo branco. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio, Colgate. Realização, TDB. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.